Graças e paz a todos os irmãos. Segundo o paz do Senhor nesta manhã, que o Senhor preparou também para nos alimentarmos das coisas de Deus. Sou toda a igreja, a bênção da igreja também, que o Senhor continua a usar e a dar visão do alto. É importante nós honrarmos também os servos que param na sua vida para que lá na frente alguém possa dar fruto, não é? Às vezes nós não refletimos também muito nisso, é importante também sermos parte dessa visão do Senhor neste lugar e colaboradores que nós há pouco ouvimos, não é? Nessa oração. E se mais nos dão, não é só por coração deles, se calhar por nossa indisponibilidade. Não é? Por isso, essa oração tocou. Que o Senhor nos ajude também a ser pescador de almas. Não é? Convidamos os irmãos a abrir a palavra em Mateus 11, versículos 28 e 30, um bocado na sequência do que ouvimos aqui, não é? Ou seja, neste vazio que a humanidade sente, este vazio que está no coração do homem. Eclesiastes 3:11 diz que Deus condicionou a humanidade ao colocar no seu coração a semente da eternidade. A humanidade sente que não foi criada por Deus só por um tempo, mas antes para ter toda a vida com o Senhor, estar na presença do Senhor. Vivemos um tempo na humanidade em que se procura demasiado as coisas materiais, as coisas deste tempo e não as eternas. Fruto até de ensino errado, não é? A primeira necessidade do ser humano não é a necessidade de beber, não é a necessidade de respirar, não é tampouco aquilo que aprendemos na pirâmide de Maslow. A primeira necessidade do ser humano é de ser salvo. Essa é que é a primeira necessidade do ser humano. Que adianta respirar, que adianta beber água, que adianta tudo e no final ir para o inferno. Ou seja, realmente a necessidade do ser humano é essa. É ter vida com Deus, ser reconciliado com o Senhor. Estar na presença do Senhor em momentos como estes ou a sós, onde quer que esteja, não é? Por isso Jesus, entendendo esta humanidade, disse, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis oprimidos, vós que estáis vazios, vós que estáis enfermos, vós que estáis fartos, não sei, porque também há aqueles a viver mal, com muito, há até muitos a passar por dificuldades porque eram felizes e não sabiam. Quer dizer, Jesus disse, vinde a mim. Então vamos ler esta passagem, que está em Mateus 11, versículo 28 a 30, e disse, Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e subcarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos refletir nisto, no jugo do Senhor. O jugo do Senhor no fardo de Jesus. Ele diz que é suave, ele diz que é leve. Não é? Jesus, quando disse vinde a mim, não disse somente àqueles que não são conhecedores da pessoa bendita de Cristo. O Senhor Jesus disse vinde a mim todos. Porque até aqueles que estão em Cristo também vivem o fardo desta vida. Também vivem cansaço, também vivem desilusões, também vivem ansiedade, vivem as mesmas coisas do que aqueles que não estão em Cristo e que ainda estamos neste corpo. Por isso, é necessário que todos vão à presença do Senhor. Por isso ele disse, vinde a mim. Todos. Às vezes as coisas que nós priorizamos, como sejam os afazeres desta vida, ou seja, aquilo que colocamos como sendo mais importante, vai acumulando em nós cansaço, peso, fardo. Às vezes criamos até uma roda da qual queremos sair e nem conseguimos, não é? Eu já ouvi empresários a dizer isso. Disse que queria uma máquina para ter de férias e não consigo. Quer dizer, a intenção foi a melhor. Foi para que todos estivessem bem. Mas depois acabam por ser escravos daquilo que constroem. E outros, por isso, simplesmente, por nada fazerem também, acabam por viver no vazio da própria vida, estando também eles cansados de não fazer nada.
Eu costumo dizer que quem não sabe para onde vai, parabéns, já chegou, não é? Quer dizer, é importante colocar algum objetivo na própria vida e saber para onde vai, não é? Há um hino que diz: caminhando eu vou para Canaã, não é? É um hino lindíssimo, é um hino que nos vai lembrando, afinal, o que estamos a fazer nesta vida, não é? Caminhando como peregrinos, ajudando-nos uns aos outros, não é? Vivendo o dia a dia com Cristo, sabendo que a sua graça nos basta e essa já nos foi dada, e caminhando, mesmo com todas estas dificuldades da vida, mesmo com todos estes erros que muitas das vezes vêm até nós, mesmo com todas estas preocupações que vêm até nós. E são muitas, não é? Já ninguém nos escreve a dizer: olá, como vais? Tudo vai bem? Hoje já não se gastam sempre os correios para isso, não é? Só gasta as cartas que eu recebo, é somente da EDP, da Mel, ou da nós, quer dizer, as faturas, as pressões desta vida, a carga desta vida, nos faz com que realmente em cada dia cheguemos cansados, não é? Alguns até aflitos com a própria gestão da vida, não é? Chega-se ao final do dinheiro e sobra mês. Ora bom, mas isto devia ser ao contrário, não é? Chegar ao final do mês e sobrar dinheiro. Então aí lá ficamos o Senhor que vai nos direitos, toda a provisão, quer dizer. Mas na realidade nós temos que descansar, independentemente de estarmos ou não tranquilos na nossa vida, confortáveis na nossa vida, também na área financeira ou na área amorosa. Nós temos que realmente fazer isto como algo muito importante. Descansar no Senhor, antes que estas tribulações, antes que estas pressões se tornem insuportáveis. Às vezes achamos que os mais novos vivem melhor do que nós. Desculpem esta minha observação, mas se bem repararem, aquela perspectiva que às vezes nós temos, que a vida da criança é bem mais leve que a nossa, não é? É só pegarem na mochila dela quando vão para a escola e vão provar isso, não? Aliás, quando chegam à escola para entregar a criança é um alívio, não é? Passam a mochila, só caminhar do carro até à escola já foi um fardo. Até para a criança a vida é pesada, a vida é dura. Não é fácil, não é? Portanto, devemos realmente buscar o Senhor e não enverdar por caminhos de facilidade. Para aqueles que não conhecem a Cristo, que vivem tateando, procurando a solução para a sua alma, pois esses são muitas vezes apanhados nessas malhas, não é? Procurando, sei lá, soluções espirituais, outros porque vivem em desengano, outros pela própria ignorância da humanidade, outros porque simplesmente se fixaram numa solução transcendente, que nem sabem muito bem de onde virá, do sagrado, do divino, não sei, não conhecem, procuram, não é? E caem naquelas malhas das religiões, procurando até soluções. Eu já tive pessoas da vida até minha a dizer: eu já fui a todo lado. Aqui também já deve ter acontecido. Normalmente só entram aqui quando já foram a todo lado. Normalmente só vão a Jesus quando já foram a todo lado e ainda nada aconteceu. Então finalmente, caíram as resistências do coração, cedem e se aproximam do Senhor. Mas Jesus sabia disso tudo. Por isso ele disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados, aprendei de mim. Quer dizer, há algo aqui que é necessário que a humanidade faça. É que se esvazie do seu próprio conhecimento, do seu próprio eu, tantas vezes daquilo que acha que sabe. O apóstolo Paulo disse algo muito interessante. Ele disse que tudo aquilo que sabia, tudo aquilo que tinha conhecimento deste mundo, não é lixo. Ele não disse que era lixo o conhecimento que tinha. Ele disse sim, era que considerava como lixo, à luz do conhecimento do Evangelho, à luz do conselho de Deus. Não é? Ele disse que considerava tudo aquilo que conhecia deste mundo como escória, como nada, à luz da sabedoria de Deus. Não é? Às vezes nós não estamos aí e ficamos presos nos conceitos humanos, vivendo até mais naquilo que é realmente o humano, o temporal, e não tanto o espiritual. O Senhor nos chamou por caminhar por fé, caminhar precisamente dessa mesma forma, não por vista, mas crendo nele, nas suas promessas, vivendo nessa mesma dimensão. Então, vivendo numa outra dimensão, não nesta que tantas vezes está assente no conhecimento humano. A palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus disse a Marta, quando ela estava muito preocupada, falando do Lázaro, ela disse: Galo, eu te disse, se creres,
verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então isso é necessário que a humanidade realmente descanse nele e não viva nestes paradigmas do finito. Porque se o que é impossível para o homem é possível para Deus, então impossível no registro da fé, na nossa vida com o Senhor, não é mais do que um conceito, não é uma realidade. É necessário vencermos isto. E então, antes de nos ligarmos mais ao Senhor e depender mais dele. Eu não sei, mas muitas das vezes ficamos desanimados com isso. Já tenho sido surpreendido por irmãos que me contam testemunhos tremendos. Testemunhos desenganados por médicos. Melhor é que esse médico se calasse, porque se calhar seria essa a sabedoria dele. Não é? Estando calado, deixando Deus ser Deus e o homem ser homem. E essa é talvez das coisas mais difíceis desta vida. É o homem ser homem. Deus criou primeiro os anjos, depois os animais, depois as pessoas, depois os seres humanos. Mas continuamos a assistir que muitos querem viver um bocado numa dimensão que não é propriamente aquela para qual Deus criou. Eu conheço alguns querendo viver como anjos, transcendentes, achando que são mais do que tudo, não é? Outros, na sua incredulidade, vivendo como animais, achando que vieram do evolucionismo, que o seu antecessor era um símio. Agora, homem mesmo, ser humano mesmo, ninguém quer ser. Alguns querem outras dimensões da vida, não é? Alguns vivem-se implodindo, precisamente por não compreenderem a mensagem do Senhor. Apanhados em malhas da religião, descansando se calhar numa outra dimensão, não propriamente na pessoa bendita de Cristo. É necessário, irmãos, que esta fé seja vivida com simplicidade, que nós aprendamos não só a viver, mas também a deixar o outro viver, que essa é talvez a coisa mais difícil desta vida. Não é? É compreender o outro, esperar pelo tempo do outro, não sermos ansiosos, vivermos sim, respeitando os tempos de todos. Jesus sabia disso e quando disse, foi para que não enverdássemos por caminhos de destruição, para que não enverdássemos por caminhos de suicídio, como muitos caminham, porque não têm o Senhor, não veem outra solução, acham que o fim é o final, e nem sempre o fim é o final. O Senhor renova todas as coisas, Ele pode nos dar num só dia aquilo que nós não conseguimos na vida inteira. O Senhor pode fazer na vida de cada um todo um novo. Bem, mas eu já tenho experiências da vida que nada deu certo. Se calhar nada deu certo porque nunca fizeste com aquele que pode todas as coisas, não é? Ou então achavas que o tinhas, mas quiseste ser tu, Deus, no lugar dele. Quer dizer, em lugar de deixar que o Senhor fizeste tu, não sei. Quer dizer, isso muito acontece na nossa vida, às vezes nos precipitarmos nas coisas. A tal ansiedade, quando não vimos as coisas acontecer, queremos tomar o lugar de Deus. Até com isso o Senhor nos ensinou quando disse, olhai, usando a sua teologia natural, não é? Olhai as aves dos céus, olhai, plantam nem semeiam, não é? O Senhor tranquilizando o nosso coração com esta teologia natural, não plantam nem semeiam, então Deus a sustenta. E é verdade, quando nós olhamos para uma árvore no inverno, nada está a acontecer, mas Deus está a sustentá-la até no raminho mais fininho e mais pequenininho, porque quando chega a primavera, tudo explode, não é? Tudo explode. Aquela regeneração final, de facto, estava a acontecer e torna-se visível. Como é bom nós entendermos esta regeneração que Deus traz à própria natureza, à nossa vida, e descansarmos com o próprio conselho de Jesus, não é? Ao observarmos a própria natureza. Queridos irmãos, não procurar fora do Senhor aquilo que só Ele nos pode dar é um princípio de sabedoria. Às vezes procuramos realmente e vamos a todo lugar antes mesmo ao Senhor. Filipenses diz, não andeis ansiosos, Filipenses 4:6. Diz, não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quer dizer, irmãos, eu creio que se hoje, no final do culto, chamarem os servos do Senhor, os anciãos da igreja, e se têm alguma ansiedade, têm algum problema, pedirem oração, ou se pedirem oração à igreja, as coisas poderão mudar. Ou se melhor ainda, se vierem à reunião de oração, em lugar de se lamuriarem, de murmurarem pelo problema que estão a viver, vierem a uma reunião de oração e tornarem conhecidas com oração, com súplicas e ações de graças aquilo que vos aflige, é que cria ansiedade, certamente tudo mudará. Nós fazemos o contrário, quando já estamos cansadíssimos, quando já fomos a todo lugar, finalmente dizemos, bem, se calhar ao Senhor. Isso acontece muito com todos, aconteceu comigo, não vai assim há tantos anos assim. Eu se calhar falava disso, mas não vivia isso, não é? Eu ia, tive assim uma indisposição, e fui à farmácia, fui a todo lugar, grande indisposição tive, comi um bocado de fiambre, maçã de fiambre, já devia estar azul, e fiquei muito mal. Fui a todo lugar, farmácia de serviço, toquei tudo, e finalmente clamo ao Senhor. Quando eu clamei ao Senhor, no momento seguinte, me aliviei completamente. E senti mesmo, Deus, bem, tu falas muito isso, mas, quer dizer, na prática não estava a ser da mesma maneira. Quer dizer que não vão à farmácia e não vão ao médico, mas é importante que o façamos com Cristo. Não é? Uma coisa é eu ir ao médico sem antes de ter tornado isso conhecido diante de Deus, e outra coisa é ir ao médico ter tornado isso conhecido diante de Deus, não é? Acham que é completamente diferente. Portanto, é importante que possamos partilhar com o Senhor aquilo que nos está a afligir. Ele sabe antes todas as coisas, mas Ele se alegra quando nós o fazemos, quando nós partilhamos de uma forma simples também aquilo que nos oprime, aquilo que nos aflige. Vinde a mim, disse Jesus. Jesus é sempre o caminho, e é importante que quando nos disponibilizamos a ir ao Senhor, o façamos sem intermediários. É ir a Jesus. E Jesus Cristo é só Cristo. É tão simples quanto isto. Eu sei que parece assim uma coisa. Não, isto não foi um pensamento de gênio. Não, é uma interpretação simples da própria palavra. Ir a Jesus é somente ir a Jesus Cristo. Não é ir a Jesus Cristo e mais aquilo que Ele pode dar, ou ir a Jesus Cristo mais o interesse material, ou ir a Jesus Cristo e mais tudo aquilo que seja. Não, é só ir a Jesus Cristo. Deixar tudo e somente ter um encontro com Jesus. Isso é importante que, quando cada um de nós se dirige a Ele, se dirija dessa mesma maneira. Às vezes há jejum até que o crente decide fazer e faça jejum somente para estar na presença do Senhor. E já é o melhor motivo, e é o motivo por qual devemos fazer jejum. Eu faço um jejum somente para ter mais tempo com o Senhor. Só isso. Quer dizer, porque Jesus é só Jesus. Isso é importante que, quando o fizermos, façamos nesse mesmo sentido. Hebreus 4,16 diz-nos: acheguemos-nos confiadamente. Então não é duvidando. Como diz Tiago, como as ondas do mar, não é? Que vão e vêm. É importante que quando o fizermos, o façamos com fé, mas chegando-nos confiadamente. Hebreus 4, versículo 16. Quando o autor de Hebreus diz que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós devemos realmente descansar nisso. Sei que às vezes o nosso sentimento de culpa, ou aquilo que nos pesa, nos angustia, não permite que a alma descanse nessa realidade. Mas é verdade. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Deus é amor. E esse amor que Deus é, não precisa nem de memória para que cada um de nós se lembre dele. Porque esse impulso do amor que é Deus volta sempre à sua origem. Então, quando nós nos disponibilizamos para nos prostrarmos diante do Senhor, somos visitados de uma forma sobrenatural. É aquilo que nos mostra no Evangelho quando Jesus se transfigura, não é? Quando estava a buscar ao Senhor. Então, quando nós buscamos ao Senhor, realmente
todos nós nos transfiguramos de alguma maneira. O nosso pensamento muda, a nossa mente muda, o nosso caráter muda, o nosso coração muda. Mas devemos chegar confiadamente. Então diz-nos o autor de Hebreus, tendo depois a Jesus, versículo 14, tendo depois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Se nos chegarmos ao Senhor, não vamos ouvir o telefonista do outro lado dizer desculpe, mas para esse dia, essa hora, está ocupado. Desculpe, mas precisa de um PU. Desculpe, mas não. Se chegamos confiadamente ao Senhor, não são essas as respostas que nós vamos ouvir. São as coisas do tempo, deste mundo. O Senhor estará disponível para nos ouvir, para receber, para sondar o nosso coração e, mais ainda, para nos surpreender. Porque essa é a beleza da vida cristã. Já disse, Deus está neste lugar e eu não sabia. Para nos surpreender. O salmista diz, de forma surpreendente, assombrosa, fui criado no ventre da mãe. Deus nos surpreende. Ele nos dá bem mais do que aquilo que nós sabemos ou até conseguimos pedir. Ele nos surpreende. Sonda o nosso coração e nos surpreende. Creio nisto? Nos surpreende. Nos surpreende quando baixamos os braços e dizemos, se calhar já não vale a pena orar por aquele irmão ou por aquela irmã. E de repente nos surpreende. O irmão ou a irmã se apresenta. Ou nos surpreende quando deixamos de testemunhar ao vizinho, ou ao amigo e à amiga, e diz, puxa, para aquilo que ele me disse, é demais, isto não se deve dizer. E de repente aquele coração se rasgou diante de Deus. Nos surpreende. Nos surpreende em cada dia. Deus hoje vai nos surpreender, eu creio. Ainda hoje o Senhor vai surpreender. Nos deitamos às vezes mesmo confortados por Deus, por termos sido surpreendidos por Ele. É uma beleza, não é? Quando nós buscamos o Senhor. Outro ponto importante é crermos que o Senhor de facto amou este mundo. A solução vem dele. O plano de salvação que nos é apresentado no Evangelho, que nos é apresentado por Deus, é realmente o único plano que a humanidade pode encontrar. Quando em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não anda ansioso, não anda preocupado, não é? Não pereça, como ele mesmo diz, mas antes tenha vida eterna. É um plano que o Senhor preparou não só para o dia que há de vir, não só para o porvir, mas preparou também para agora. Porque aquele que recebe ao Senhor é invadido por uma paz, por essa paz que procura e não encontra no ser dele. Por isso ele é apresentado como o príncipe da paz, não é? Em Isaías que diz que ele é Deus, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, ou maravilhoso conselheiro. É esse mesmo, não é? É aquela paz que nós podemos encontrar, o conselho que só vem do Senhor. Porque nele conseguimos encontrar aquilo que só Deus pode resolver, que é a solução dos nossos dilemas. Não há ninguém para resolver dilemas na nossa vida, a não ser o Senhor, o autor da própria vida. Nós encontramos no psicólogo a solução para um determinado momento da angústia, no médico para um problema qualquer físico, do advogado por uma operação ou algo parecido. Mas às vezes não conseguimos resolver aquilo que é o dilema. O dilema não conseguimos resolver. Não há ninguém para resolver dilemas. Não há nenhum consultório aberto para resolver dilemas. Porque o homem não consegue ser 100% bom nem 100% justo. Só o Senhor consegue ser 100% bom e 100% justo. Quando levam o Senhor aquela mulher que tinha sido apanhada em adultério e dizem, e agora, o que é que vamos fazer? O Senhor conseguiu ser 100% bom, ser 100% justo, não é? Quando disse, pois quem não tiver pecado,
tira a primeira pedra, todos desapareceram, ele não quebrou nem a lei, nem deixou de ser misericordioso para com aquela mulher. O Senhor resolve dilemas. E só dele resolvemos os dilemas da nossa vida. E somos apanhados muitas das vezes em dilemas. E devemos realmente descansar e não confiar. Não confiar naquilo que achamos. Na teologia da axiologia. Predomina muitas vezes. Eu acho que. Eu acho que. Bem, não Serafim, mas eu acho que. Mas está bem, mas não é que eu não acho, eu só estou a dizer o que a palavra diz, não é? Nós só estamos a transmitir aquilo que a palavra diz, não é? Eu acho que. E há conselhos que muitas das vezes o Senhor traz à nossa vida, ou que usa servos para trazer à nossa vida, para que a ansiedade acabe naquela hora, mas a dimensão do conselho não visa tanto o momento daquele dia, não visa tanto o satisfazer a necessidade naquele momento, mas visa aquele dia que está para vir. A visão escatológica. Porque às vezes o sabe bem de hoje compromete o dia que está para vir. E nesse dia que está para vir, não estaria. E se calhar o conselho de Deus nessa hora vai arrumar alguns assuntos que são a causa da ansiedade, vai acabar com a alegria da carne, com a satisfação psicológica, se calhar, no momento, mas vai trazer a bênção espiritual que essa alma necessita. Porque, inclusive, é bênção para aquele dia que há de vir. E nem sempre o conselho do Senhor, este vinde a mim, é assim. É vou ao Senhor e estou com o Senhor naquilo em que o Senhor está comigo. Naquilo em que o Senhor está comigo, e já é mais difícil, não é? Então, a axiologia é uma das coisas que compromete muito a nossa vida com Deus. Eu acho que temos que aprender a pôr de parte para buscar realmente o alívio autêntico, o descanso autêntico. O Senhor disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Deixar de lado aquilo que sabemos, tirar esta primeira socialização. O autor de Hebreus, em Hebreus 9:10, diz: aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Há muita gente a querer pôr o segundo, o novo, sem tirar o velho. É uma coisa mesmo incrível. É como ir ali ao IKEA, comprar uma mobília nova para a sala e depois uma mobília fantástica estar a querer pô-la na sala com a mobília velha. Não cabe. E se couber vai ser uma confusão. Quer dizer, mas isso para a mobília é diferente, não é? Para a mobília chama-se o amador, pinta-se as paredes, é uma beleza, porque se sabe que agora vai chegar o novo, não é? Pois é, isso mesmo. O Senhor não vai pôr vinho novo em outros velhos. Vai ungir o outro, raspar o outro e tal, esse vinho novo não se vai perder. Esse Espírito Santo de Deus não se vai perder. É necessário realmente que cada um de nós esteja disponível para tirar o primeiro, para que Deus possa estabelecer o segundo. E às vezes esta primeira socialização, resultado da nossa infância ou não, resultado até de uma memória cultural, não sei, que é trazida, que às vezes não está mais do que somente naquilo que é transmitido pelos demais, é impedimento. Isso é muito comum. Nós ouvirmos bem, tens que ir aqui, tens que ir acolá, tens que fazer esta promessa ou aquela, tens que fazer isto ou aquilo. Sai só conselhos. Quando alguém abre a boca e diz que está mal, não faltam conselhos. Mas de Deus, poucos são realmente aqueles que são. Ou seja, a multidão de vozes que se levantam ao nosso redor quando manifestamos uma dificuldade são imensas. Vozes de bruxaria, vozes de idolatria, espíritos de confusão, é uma coisa imensa. Portanto, ouvir a voz do Senhor é o mais importante de tudo. Aprender do Senhor. Deixar que Deus seja Deus. Tomai sobre vós, diz o Senhor, o meu jugo e aprendei de mim. Aprender do Senhor. Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. E não é só agora, é aquele dia que há de vir. Por isso disse Jesus que a solução que foi preparada por Deus é para uma vida eterna. O alívio de Cristo, esse sim,
é aquilo que nós necessitamos de encontrar, é o único que produz paz interior, efetiva, não é a paz que conhecemos dos homens. Essa paz que conhecemos dos homens é uma paz que arma homens para garantir a paz. É aquela que vem para garantir a cidadania nacional, aquela que prepara militares, e mais que parece mais 2 ou 3 nos comandos. É uma coisa que se diz, olha, isto é para ter paz, é para garantir paz. Não, a garantia de paz é somente aquela que vem de Jesus. Isso é paz efetiva, é paz verdadeira. Por isso é que Jesus disse aqui, e achareis descanso para a vossa alma. Paz verdadeira. E isso eu sei que todas as pessoas desejam ter. O Evangelho de João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ir a Jesus, fazer esse caminho, palmear. Efésios 4, 5, 10 a 20, fala da armadura, 6, 10 a 20, fala-nos da armadura de Deus, a armadura que cada um de nós deve vestir pelo Senhor. E a um determinado momento dessa armadura, que o apóstolo Paulo usou como alegoria para nos passar instrumentos, armas espirituais para contendermos contra aquilo que nos oprime, quando nos diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, contra aquilo que nos oprime, mas antes revestirmos de armas espirituais. Ele diz que devemos calçar nos pés os sapatos do Evangelho. Ou seja, devemos fazer o caminho que é Jesus. Ninguém calça os sapatos para se deitar. Não é? Deveis calçar-nos, deveis colocar o Evangelho nos vossos pés, mas calçar o Evangelho, o sapato do Evangelho. É para andar nele. É para andar no Evangelho. Não precisamos de sapatos para dormir, não é? Para ficar descansadinhos ou sentadinhos. Por isso, fazer este caminho que é Jesus é na prática, não é na utopia. Às vezes espiritualizamos demasiado as coisas ou não fazemos isto de forma equilibrada. Sim, é importante disponibilizarmos-nos como hoje. Caminhar no Evangelho. Ter momentos como estes. De comunhão, de partir do pão, em que o Senhor se revela, em que o Senhor se torna presente, em momentos assim. Na simplicidade. Onde Cristo é Cristo. Então, isso é importante que não deixemos de fazer para que a nossa alma encontre essa mesma paz, para podermos percorrer esse caminho que é Jesus. E isso até ao fim. Melhor é o último dia que o primeiro. Vamos provar realmente essa caminhada sempre. Para terminar, que o tempo vai longo, passa mesmo muito rápido, eu queria só deixar uma palavra de exortação, porque às vezes achamos que mesmo fazendo tudo bem, somos seres transcendentes, não é? Estamos quase naquela dimensão espiritual, do qual até alguns autores, alguns sociólogos dizem ser um perigo, não é? Pela fé que pode ser opiante. Não sou mais desta terra, mas também ainda não cheguei ao céu, portanto já descolei da terra, vamos estar aí num lugar assim um bocado... Não, nós temos realmente os pés da terra. Temos que caminhar nesta terra, mas com os olhos postos no céu, não é? Com os olhos postos na pátria celestial, compreendendo que somos esses peregrinos, mas estando disponíveis para partilharmos nas horas boas e nas horas más, nas horas de dificuldade também. A assistência mútua que devemos fazer deve ser efetiva e eficaz. Gálatas 6, versículo 2. Diz-nos: levai as cargas uns dos outros, levai a ansiedade uns dos outros, não é? Ou seja, levai as cargas uns dos outros, aquilo que vos está a afligir, que vos está a preocupar, que vos está a pesar. Diz-nos: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Portanto, isto é ser corpo. Quando um dedo dói, todo o corpo sente, não é? Quando dói a perna, o corpo sente. Isto é ser corpo. É importante sermos corpo. Levai as cargas uns dos outros. Esta assistência mútua é necessária
para que realmente este fardo seja aliviado. Faz parte do jugo de Jesus. Outra é a perseguição. Achamos também que por termos Jesus, por sermos super crentes, até já somos mais que Cristo. Não, nós vamos ter dificuldades. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vamos ter dificuldades na nossa vida, certamente. Ainda não chegamos ao céu, vamos viver perseguições. Diz-nos a palavra do Senhor: vivei, versículo 27, capítulo 1, Filipenses, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente por credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Isto de outra maneira é muito simples. Ao receber a Jesus, nós recebemos o pé completo. Nos foi dada a graça também de sofrer por Cristo. Nós não temos parte somente nos privilégios de Jesus, mas também temos parte nos sofrimentos de Jesus. E isso cria ansiedade nas nossas vidas. Isso nos incomoda de alguma maneira. Uns perseguidos nos empregos, outros na família, outros socialmente, não sei. Mas isso também nos foi dado como graça. Diz-nos aqui no versículo 29, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Por isso, caminhar com Jesus também tem este outro lado, que é importante que o crente esteja consciente, preparado, fortalecido, para assim vencer também essas ansiedades ou esses fardos que muitas das vezes tem que carregar, que é da própria perseguição que vive, ou em termos espirituais, ou até às vezes, em termos espirituais é sempre, mas em termos até familiares, conheço casos até de pessoas que vivem problemas até nas partilhas com irmãos, porque entretanto se tornaram crentes e os irmãos são de uma outra religião e acham que aquele não merece ser herdeiro como os outros, porque o pai era da outra religião e não daquela em que ele se converteu. Quer dizer, fardos estão aí em todo o lado. Deixe somente como palavra de ânimo a realidade do qual Jesus passou no versículo 30 ao dizer que o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Este jugo é leve, este jugo é suave, porque estando nós a anelar uma vida com Cristo, estando nós a caminhar com o Senhor, é Ele mesmo quem leva este fardo. Por isso é que Ele diz aqui na palavra, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele torna-se leve por isso, porque é Jesus que o está a levar. Ele nos convida a estar com Ele, a lançar sobre Ele, a tomar tudo isto, mas na hora nós provamos isso. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então depois acaba dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós provamos isso. Depender em Cristo, viver em Cristo. Que o Senhor fique bem com os seus. Amém?